Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Nós vamos ler o capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Livro de Jonas. Nessa manhã eu quero começar uma minissérie de mensagens que vai durar 2 domingos, esse domingo e o próximo, sobre o livro de Jonas. Então, eu quebrei o livro de Jonas em 2, então hoje nós vamos nos concentrar no primeiro e no segundo capítulo, e na semana que vem a gente vai se concentrar no terceiro e no quarto capítulo. Apesar disso, eu vou ler só esse trecho, para que a gente não se estenda muito na leitura. E o objetivo dessa mensagem é algo que eu tenho sentido no coração de Deus de compartilhar com a igreja, e eu coloquei o nome dessa mensagem, que é Jonas e a pedagogia da misericórdia de Deus. Eu creio que Deus, através do livro de Jonas, quer comunicar a nós algo muito profundo sobre o coração dele, sobre a misericórdia dele, e como ele é um Deus gracioso e amoroso, e nós precisamos se atentar para aquilo que ele quer nos ensinar através desse livro. Então vamos ler. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque você é um Deus de misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você continua revelando cada vez mais o seu amor, Senhor. Obrigado porque nós vivemos, Senhor, num mundo cheio da sua graça, Senhor, apesar de que nós não percebemos, Senhor Deus. Você nos salvou, nos redimiu, Senhor. E isso é um escândalo, Senhor. Um escândalo maravilhoso que é a salvação, Senhor. O fato de nós sermos aceitos em Cristo, Pai. Ó Deus, que nessa manhã, Senhor, o Senhor abra mais os nossos olhos, os nossos corações, Senhor, para experimentar mais profundamente da Tua misericórdia, Senhor Deus. O quão profundo é o Seu amor, Senhor. O quão profundo você é, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski escreveu um livro chamado O Sonho de um Homem Ridículo. E esse livro, um pequeno livro, enquanto eu meditava no livro de Jonas, me lembrou esse livro do Dostoiévski. E na história desse livro, um homem está totalmente cansado da sua vida. Mas por que ele está cansado da sua vida? Ele está cansado porque ele olha ao redor e vê muita injustiça. Ele vê a maldade que existe no mundo, ele vê a injustiça que existe no mundo, e ele não aceita isso. Ele fica cansado de pessoas más, da maldade que existe. Só que o resultado disso na vida dele é que ele pensa em desistir da própria vida. Ele decide tirar a própria vida. E no caminho para voltar à sua casa um dia, ele estava decidido a tirar a sua vida. E no caminho apareceu uma menina pobre, pedindo ajuda para ele. E ele simplesmente foi indiferente a ela, fingiu que ela nem existia e percorreu seu caminho até a sua casa. E depois disso, ele foi consumar o seu desejo de morte, porém ele acabou pegando no sono. E ao pegar no sono, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele chegou num lugar muito bonito. Era um paraíso. E ele encontrou várias pessoas, e essas pessoas estavam todas sorrindo. E ele percebeu que elas eram tão felizes e tão alegres nesse lugar que elas nem conversavam. Elas só sorriam e eram felizes. E de repente ele teve curiosidade de se aproximar dessas pessoas, conversar com elas, e de repente o que aconteceu é que as pessoas começaram a brigar por causa dele, porque ele era diferente ali. E de repente ele acordou, no meio da confusão ele acordou. E no meio da confusão, depois disso, ele entendeu, ao acordar, que o que ele viu da maldade humana gerou nele indiferença. Mas o que deveria gerar nele é misericórdia pelas pessoas. Era se posicionar e olhar para o mundo e pensar que o mundo é um lugar muito pior se não há misericórdia e perdão. Se o mundo que ele tanto odiava pela sua injustiça
Ficaria muito pior se não houvesse amor, se não houvesse misericórdia uns pelos outros. E esse livro me lembrou do livro de Jonas, porque o livro de Jonas é Deus ensinando de forma bem pedagógica, passo a passo, para Jonas, como a misericórdia dele opera, como que a misericórdia dele opera no mundo e opera sobre a vida das pessoas. E assim como esse homem do livro de Dostoiévski, Jonas também tem toda a sua trajetória mudada por causa de entender que o coração de Deus é um coração misericordioso. Deus é um Deus de misericórdia. E sem misericórdia no mundo, não há como viver. E o primeiro passo dentro disso é nós entendermos o que fez com que o profeta, tivesse que aprender sobre a misericórdia de Deus. Então, Jonas era um profeta que viveu durante o reinado de Jeroboão II, está em 2 Reis 14. E Deus, como a gente viu na passagem, pediu que ele fosse pregar a esse povo de Nínive, que era uma grande cidade, uma cidade muito rica, do Império Assírio. E Jonas não quer ir para esse lugar pregar o evangelho, porque os assírios, eles foram um povo que fez muito mal para Israel. Foi um povo que deportou israelitas e torturou vários israelitas. Então ele fica com raiva disso. Então Deus tem que chamá-lo e ensinar a ele como a misericórdia dele opera verdadeiramente. E se nós fôssemos definir misericórdia, essa palavra tão repetida, que nós cantamos, nós falamos, a misericórdia divina é a bondade e o amor de Deus demonstrado para com os que se acham na graça. Para aqueles que antes estavam na desgraça, e Deus os coloca dentro da graça, independente dos seus méritos. Isso é a misericórdia. É algo que nós não merecemos, mas Deus faz por nós, através do seu amor, através da sua graça. E a Escritura mostra para nós algo muito importante dentro disso. A Escritura mostra para nós que esse é o único atributo de Deus, escrito na Bíblia, que é rico. Está lá em Efésios 2:4. No texto diz que Deus é rico em misericórdia, e por causa do grande amor que nos amou, Ele nos salvou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é o tamanho da misericórdia de Deus. Deus é rico, Ele tem muita misericórdia para dar. E o que o verso 1 ao verso 3 nos ensina, algo muito profundo, é que a misericórdia de Deus, ela ofende a nossa justiça. Ela ofende a nossa justiça própria. Por quê? Porque Jonas, ele era escolhido do povo de Deus. Ele fazia parte da aliança de Israel. Ele tinha inclusive uma posição de influência, ele era um profeta em Israel. Mas para ele era inaceitável que Deus desse a oportunidade para um povo pudesse se arrepender dos seus pecados. Que um povo como os assírios pudessem ser alvos da misericórdia de Deus. Deus querer salvar um povo estrangeiro, um povo que cometeu horrores contra Israel. E isso era tão forte, que Jonas fugiu da presença de Deus. Olha que coisa maluca. Jonas, um profeta de Israel, do povo de Deus, por causa que Deus queria salvar o estrangeiro, foge da presença de Deus, tenta fugir de Deus. E a palavra usada aqui no hebraico é a palavra panim, a mesma palavra usada em Gênesis, quando diz que Adão e Eva fugiram da presença de Deus. Eles fugiram da presença de Deus. E o profeta também fugiu da presença de Deus. Por quê? Porque o que acontece quando nós não entendemos a misericórdia de Deus é que isso começa no nosso interior. Começa quando nós não entendemos que Deus é um Deus misericordioso para nós. Apesar do profeta ser escolhido por Deus, ser do povo de Deus, o povo da aliança, do povo dos patriarcas, como Paulo fala, ainda assim, ele foi alvo da misericórdia de Deus.
Não havia mérito nenhum em Jonas. Não havia mérito nenhum em ser escolhido de Deus. Na verdade, isso exaltava a glória de Deus. Porque o povo de Israel era um povo perdido no deserto. Um povo que não tinha nada. E Deus foi e os escolheu por causa do seu amor. Então Jonas não entendia isso. O grande problema dele é que ele não conseguiu entender que a misericórdia operava sobre ele mesmo. E por isso não fazia sentido ele querer negar a misericórdia para o povo de Nínive. Querer negar a misericórdia para o povo de Nínive. E não apenas isso. Jonas também não entendeu que Israel, na verdade, era para ser bênção para as nações. Israel era, na verdade, para mostrar quão grande Deus é, como Ele é um Deus de amor e misericordioso, como Ele é um Deus que é tardio em se irar, como também diz nas Escrituras. Mas, infelizmente, ele segue esse caminho de se apegar à sua justiça própria e, consequentemente, não liberar a misericórdia de Deus. E muitas vezes nós caímos nesse caminho. Nós não nos vemos como alvos da misericórdia de Deus. E, consequentemente, isso vai levar ou vai acentuar a nossa justiça própria. Ou a justiça própria é a causa de nós não recebermos a misericórdia de Deus. E existem dois aspectos que isso acontece. O aspecto de Jonas, que é o aspecto dele se ver como alguém escolhido por Deus, do povo de Deus, e olhar para os assírios como pessoas que não mereciam ser alvos da misericórdia de Deus. Mas, além disso, muitas vezes, a justiça própria nos ataca, quando nós não entendemos que não é pela nossa força que nós podemos nos achegar até Deus. E muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos, não, como que eu vou ser alvo da misericórdia de Deus, se eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos pecados, se eu sou essa pessoa com os caminhos tão errantes na minha vida, será que Deus é tão misericordioso assim, que Ele vai aceitar alguém como eu, que é falho, que comete esses pecados? Será que Deus pode me aceitar? Isso também é justiça própria. Isso também é justiça própria. Você não aceitar a misericórdia de Deus que está sobre você, também é justiça própria. E isso é um lugar muito perigoso, negar a misericórdia. Seja em relação a nós, ou seja em relação aos outros. Isso é pecado. Como está em Gálatas. Isso é pecado, isso é negar a graça. E negar a graça é uma ofensa muito grande. Porque o tamanho da obra que Deus tem por nós é gigantesca. Se nós pararmos para olhar o tamanho do amor de Deus que Ele tem por nós, a obra perfeita da cruz, quando nós ficamos nesse lugar, andando em círculos ao redor de nós mesmos, preocupados com aquilo que eu tenho que fazer, para parar de me sentir mal, para parar de me sentir assim, por causa dos meus erros, eu não tenho os meus olhos abertos para ver a misericórdia de Deus. Não tenho os olhos abertos para ver a misericórdia de Deus. Eu queria que nós, nessa manhã, nos atentássemos a isso. Que nós olhássemos para o fato de que Deus é misericordioso e Ele continua sendo misericordioso sobre nós. De que Ele continua nos amando, de que Ele continua liberando o amor dEle sobre nós, mesmo diante da nossa ofensa, da nossa justiça própria. Deus é um Deus justo, e nós temos que falar da justiça de Deus. Isso é verdade, mas sem a misericórdia de Deus, a justiça apenas, só falar sobre isso, fica incompleta a mensagem. E é assim que nós entramos no ridículo, como é falado no livro do Dostoiévski. Fugir da presença e da vontade de Deus. Por quê? Porque o profeta sabia que Deus é um Deus onipresente, Deus é um Deus onisciente. Isso está nas Escrituras o tempo todo. Ele sabia que Deus está em todo lugar, então fugir da presença de Deus é algo que não faz sentido nenhum. Ou fugir da vontade dele também não faz sentido nenhum, porque o profeta também sabia que Deus é um Deus soberano, um Deus que opera a sua vontade. Mas qual que é o ridículo que nós podemos entrar hoje?
Qual que é o lugar que muitas vezes a gente entra e a gente não consegue sair, que nos prende? É quando nós estamos diante dos nossos dilemas da vida, das injustiças da existência, do sofrimento humano, e pensamos, ou podemos até achar que a vida cristã não é para mim. Quando nós não conseguimos olhar além dos nossos próprios problemas. Quando eu penso, não, esse pecado Deus não vai perdoar. Como pode Deus perdoar esse pecado? Como Deus pode perdoar essa injustiça? Como Deus pode fazer isso? Não, isso não é amor. Esse amor aí não dá para aceitar. E a gente pode não falar isso com as nossas palavras, mas as nossas atitudes, muitas vezes, estão relacionadas a isso. Quando nós, por exemplo, hoje eu não vou orar porque eu estou mal. Hoje eu não vou orar porque eu estou na tristeza do meu pecado. Então hoje eu não vou orar. Hoje eu não vou ler as Escrituras, por quê? Porque ontem eu pequei, então eu vou ler as Escrituras hoje. Olha que falta de vergonha na cara, né? Vou ler a Escritura hoje. Hoje no culto eu não vou me jogar diante da presença de Deus. Não vou me jogar diante da presença de Deus. Isso aí não é para mim, não. Isso aí é para quem é super crente. Para quem consegue ficar intenso por Deus todos os dias. Isso não é real. Isso não é real. Não é as nossas forças que nos tornam intensos para Deus, mas é a própria misericórdia de Deus que nos leva à intensidade. É a misericórdia de Deus que deve nos levar até Ele, e não aquilo que aconteceu ou não com a minha vida, aquilo que eu fiz ou aquilo que eu não fiz. Deus é rico em misericórdia. Ele é um Salvador completo e cuida de tudo aquilo que acontece. E se tem uma verdade que nós podemos confiar nas Escrituras, que o Asher fala no livro dele, Menina dos Meus Olhos, é que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo nas nossas vidas. Nós não precisamos nos colocar num lugar de júri, porque Jesus já nos perdoou. Porque como 1 João diz, nós temos um advogado que perdoa os nossos pecados. João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos o advogado que é Jesus. É aquele que perdoa as nossas ofensas. É aquele que libera amor e graça sobre nós. Nós precisamos confiar no amor de Deus e parar de tentar resolver as coisas do nosso jeito. Vira e mexe, a gente tenta fazer isso. Se eu estou com um problema na oração, eu vou tentar resolver o problema da minha oração. Se eu tenho problema com o meu jeito de adorar, eu vou tentar resolver o problema com o meu jeito de adorar. Se eu tenho um problema com as circunstâncias da vida, eu vou tentar resolver o problema das circunstâncias da vida. É aquela ideia de que, primeiro eu vou liberar o caminho para aí me achegar até Deus. Aí eu vou ter liberdade para me achegar até Deus. Aí eu vou me sentir bem na presença dEle, vou amar Ele mais. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você entender o amor dEle. Na medida em que você conhece o amor dEle e percebe que o amor dEle é real sobre a sua vida, é isso que vai te levar a ser mais intenso, é isso que vai te levar à adoração, isso que vai te levar à constância diante dEle. A partir do momento que você se auto-abandona nele, no amor dEle. Se existe uma bênção que a misericórdia de Deus traz sobre nós, é a bênção que o Tim Keller chama a bênção do autoesquecimento, do livro Ego Transformado. No livro Ego Transformado ele diz, você deve pensar menos sobre você, ou mais sobre você, mas menos em você. Vou repetir, você não deve pensar menos sobre você, ou mais sobre você, mas menos em você. Esse é o ego transformado pelo Evangelho. É nesse lugar que nós experimentamos a graça de Deus. Nós vivemos diante dessa graça. É quando nós tiramos os olhos de nós mesmos e dos nossos problemas. Quando nós tiramos os olhos das injustiças, os nossos olhos das injustiças, e olhamos as injustiças do mundo a partir dos olhos de Deus. Nós precisamos entrar num descanso. O descanso daquilo que Deus diz sobre nós. Sobre o que Ele pode fazer com os outros. Precisamos nos abandonar nele. E eu creio que aquilo que Deus quer nos ensinar é que nós precisamos nos abandonar no amor dEle. Nesse momento você pode estar olhando para a sua vida e falar, mas eu não sou tão intenso por Deus.
Eu não tenho tanta paixão, tão fogo quanto eu gostaria de ter. Eu não tenho tanta constância na oração. Sei lá, meu amor parece tão pequeno, não parece nem ser real por Deus. Eu nem sei se eu amo a Deus. Esquece isso, para. O amor de Deus é real sobre a sua vida, mesmo que você não sinta. E por que isso é real? Porque está escrito nas Escrituras. Está escrito nas Escrituras, se nós cremos nele, se nós confiamos nele, o amor dele está sobre nós. E isso não se altera. O amor dele não muda, não se transforma. O amor dele permanece o mesmo. E na medida em que a gente contempla esse amor, na medida em que a gente olha para esse amor e descansa nele, se abandona nele, nós somos libertos das correntes de ficar preocupado com a nossa justiça, da nossa justiça própria. E nós começamos a olhar para nós mesmos a partir dos olhos dele, a partir daquilo que ele diz na palavra. Então, se você está aqui e está pensando isso, eu não consigo ter isso na minha vida, eu não consigo ser tão intenso, parece que eu não consigo amar essa presença que a gente tanto fala, eu não consigo contemplar Deus e ver essa beleza que vocês tantos dizem. Mas, quero te dizer nessa manhã, que nós precisamos parar. Nós precisamos levantar a bandeira branca, desistir de nos avaliar, não de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que nos olhar a partir dos olhos das Escrituras. Você não está mais no tribunal. Você não precisa se colocar no tribunal todo dia, se avaliando, se autoavaliando. Você não precisa mais. Porque a declaração de Deus a seu respeito é alegria e amor. De que Ele te ama verdadeiramente. De que Ele te ama tão profundamente que Ele deu o Filho dEle. Ele deu o Filho dEle para perdoar os seus pecados. Olhe para a cruz. Veja o sangue correndo. Veja os cravos. Veja a coroa de espinhos. Veja o tamanho do amor dEle. Tamanho da misericórdia dEle. E foi esse amor e essa misericórdia revelada na cruz que faz com que nós sejamos aceitos por Deus. Porque nós recebemos a justiça que procede dEle. Nós podemos largar a nossa justiça própria. E podemos olhar para nós mesmos a partir da justiça dEle. Nós podemos olhar para nós com a declaração profunda e escandalosa de João 17, de que Ele nos ama assim como Ele ama Jesus. Isso é escandaloso, mas isso está lá. Esse é o amor dEle sobre nós. Ele não apenas perdoou os nossos pecados, que Ele poderia ter perdoado os nossos pecados, ter nos deixado num lugar neutro, por toda a eternidade. Ou Ele poderia ter nos mandado para o inferno, para ficar alguns segundos ali, para purgar os pecados de nós. Mas não. Ele é tão misericordioso, tão gracioso, que Ele perdoa os nossos pecados, enviando o Filho dEle, e agora nos transforma em Filho dEle, através disso. Ele nos chama para a família dEle, declara sobre nós que nós somos justos. Nós somos seus filhos e fazemos parte da família dEle. E que nós vamos desfrutar de uma eternidade de alegria com Ele, de satisfação na presença dEle. Porque na presença dEle há plenitude de alegria, e na sua destra há delícias perpétuas. E tudo isso está disponível para nós. Tudo isso está disponível para nós. Deus está nos amando agora, mesmo que nós não estejamos sentindo. Então você pode pular, pode se deleitar nessa verdade. Mas eu não estou com os meus sentimentos afetados, não importa. Se prenda à verdade da palavra e se solte de si mesmo. Se solte de si mesmo. Mas você pode ouvir eu falando sobre essas coisas, você deve pensar, não, isso é graça barata. Isso é hipergraça. Só que nós vamos ver depois, e também tem a ver com essa parte do texto, que o arrependimento faz parte da pregação do Evangelho, do processo de conversão e da misericórdia de Deus. Porque Deus é tão misericordioso que Ele chama pessoas para pregar o Evangelho dEle, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam nele.
E da mesma forma, a justiça não é varrida debaixo do tapete. Os assírios pecaram contra o povo de Israel, pecaram contra Deus, fizeram coisas horríveis. Agora para pensar, se uma pessoa for injusta conosco, de qualquer forma, seja uma injustiça muito profunda, um mal muito profundo a nós, ou seja, uma outra injustiça, uma ofensa, uma zombaria, qualquer coisa que te ofenda, será que nós teríamos misericórdia dessa pessoa? Nós liberaríamos misericórdia por ela? É claro que se ela cometer um crime, mesmo que ela se arrependa, ela vai ter que pagar e arcar com a justiça constitucional. Só que muitas vezes a gente se apega a isso. A gente se apega à justiça constitucional ou ficamos torcendo para que a pessoa pague por aquilo que ela fez. E isso gera uma falsa satisfação. Porque a nossa satisfação, ela deve estar em Deus. Nossa satisfação tem a ver com nós sermos amados por Ele. Mas e a satisfação da injustiça? Ela vai acontecer em dois aspectos. Aqueles que não se arrependerem e não crerem, eles vão sofrer a ira divina eternamente. Mas e aqueles que se arrependem e se convertem e cometeram grandes injustiças? Como ficará a justiça divina? Se essa pessoa confiou em Cristo, essas atrocidades que ele cometeu caíram sobre o Filho de Deus. Caíram sobre o Filho de Deus. A justiça dele foi cumprida na cruz. Então, por que nós ainda ficamos desse jeito? Por que nós ainda ficamos presos na nossa justiça? Se o tamanho da graça de Deus é tão infinita, por que nós temos tanta dificuldade de liberar misericórdia sobre os outros, muitas vezes, se essa graça e essa misericórdia é tão grande? E de fato, isso parece difícil de engolir. É difícil de engolir. Quando nós falamos sobre isso, é uma coisa, mas quando nós vivemos uma injustiça, é outra coisa. Quando nós passamos por uma injustiça, quando vemos a injustiça acontecendo diante dos nossos olhos, é outra coisa. Só que, de fato, é impossível de engolir. Por isso que se chama graça. Só pela graça nós podemos aceitar a misericórdia de Deus sobre nós e sobre os outros. Sobre nós e sobre os outros. Só nesse lugar nós podemos encontrar o descanso, o verdadeiro descanso. De nós mesmos, daquilo que aconteceu conosco, e podemos amar o mundo de Deus, amar a humanidade e pregar o Evangelho, se nós nos abandonarmos no amor dele. Verso 4 a 16, Deus ensina para Jonas que a misericórdia é soberana, que ela opera a todo momento, mesmo quando a gente não quer. Deus perseguiu Jonas. E ele perseguiu Jonas para mostrar que não é assim que se resolve os problemas, fugindo. Tentando ficar na nossa caixinha da nossa autocomiseração, porque aquilo que a gente queria que acontecesse não aconteceu. Deus poderia ter deixado Jonas ir embora e tratar ele de outra maneira. Assim como Deus tratou o filho pródigo. Mas ele decidiu tratar Jonas dessa maneira. Mas, seja de um jeito, seja de outro, precisamos amar a verdade. Uma verdade que muitas vezes a gente precisa repetir para o nosso coração. Não tem mais volta. Nós somos dele agora. A gente não tem para onde fugir. Assim como os escravos voluntários do Antigo Testamento, que decidiam servir o seu Senhor, não mais porque eles tinham uma dívida para pagar, mas porque eles amavam o seu Senhor e furavam as suas orelhas, nós somos feridos pelo amor dele. Não tem mais o que fazer, não adianta espernear. Nós vamos encontrar descanso se a gente parar de lutar.
Se a gente parar de tentar fazer as coisas do nosso jeito. Tentar fazer as coisas do nosso jeito. E mesmo assim, Deus é tão misericordioso, que Ele opera a misericórdia através de nós quando a gente nem percebe. Ou talvez quando a gente nem quer que essa graça, essa misericórdia seja operada. Ali no barco, onde Jonas estava tentando fugir da presença de Deus, os homens começaram a pegar todos os seus esforços para que o barco não naufragasse, usar toda a sua força. Depois começaram a consultar os seus deuses. E aí eles descobriram que isso estava acontecendo por causa de Jonas. Por isso o mar estava agitado e o barco estava prestes a afundar. E diante disso, Jonas assume a sua culpa. E ele toma uma decisão misericordiosa. Ele se sacrifica por desconhecidos. Ele se sacrifica por estrangeiros. Ele se joga no mar por esses estrangeiros que ele mesmo não quis pregar o evangelho lá atrás. Como Deus é muito bom. Ele libera misericórdia sobre as pessoas ao nosso redor, mesmo quando nós estamos presos na nossa justiça própria. Se assim Deus opera misericórdia, se Deus assim opera a sua misericórdia, como será quando nós estivermos com os nossos olhos atentos à misericórdia dEle? Quando nós nos submetermos à misericórdia dEle? Quando a gente se lançar diante dessa graça maravilhosa, sabe o que vai acontecer? Nós seremos consumidos, levados, acorrentados pelo amor dEle. E isso transbordará muito ao nosso redor. E foi assim que aconteceu com os marinheiros. Eles perceberam a misericórdia de Deus. Eles viram que a salvação só pode vir de outro. Outro quem? Deus. Um Deus que para a tempestade. Um Deus que para a tempestade. E assim, eles temeram ao Senhor. Nós precisamos pedir para Deus compartilhar o coração misericordioso conosco nessa manhã. Para que a gente tenha graça para ir onde não há amor e sermos canais da misericórdia dEle. Para que nós possamos conhecer de fato o coração dEle, aquilo que Ele sente por nós, nos submetermos a isso e deixar o amor dEle fluir para as pessoas. Quer outra coisa mais incrível que isso? A misericórdia de Deus, aqui em Jonas, aponta para o fim dos tempos, para a eternidade. Em Mateus capítulo 12, do verso 38 ao 41, Jesus fala sobre o sinal de Jonas, quando os fariseus pediram um sinal para ele. E o sinal que Jesus deu foi exatamente a história de Jonas. Jesus afirma que assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, e depois voltou, Jesus ficaria 3 dias debaixo da terra e depois voltaria. E depois de dizer isso, Jesus conecta essa história com o fim dos tempos. Como? Pois ele afirma que os ninivitas, o povo de Nínive, se arrependeu com a pregação de Jonas, mas os fariseus não. Por isso, no dia do juízo, os ninivitas estarão lá para a condenação deles, que não se arrependeram. A misericórdia de Deus deve aquecer o nosso coração para o fim dos tempos. Deve guiar a nossa pregação, pois assim como Jesus afirma, Ele é maior que Jonas. Porque Jonas pregou o evangelho e o povo de Nínive se arrependeu. Quanto maior é Jesus, quando liberar da sua graça e do seu evangelho a todas as nações, isso vai significar vida dentre os mortos. Isso vai significar Jesus Cristo habitando na terra. Um rei que vai reinar sobre as nações e vai destruir toda a injustiça. Toda a injustiça. E vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, mais pranto.
mas um reino sem fim de alegria ao lado dele. Que Deus libere essa realidade sobre o nosso coração. Que Ele aqueça o nosso coração para essa verdade. Que entender a misericórdia dEle nos leve à grande comissão. A pregar o Evangelho em todos os lugares, para que Ele volte. A pregar o Evangelho em todos os lugares para causar ciúmes em Israel, para que Jesus volte. O outro escândalo que nós vemos nesse texto é que a misericórdia de Deus opera nas nossas falhas, e isso escandalosamente revela Jesus. Para pensar, um profeta fujão e desobediente foi usado por Jesus para falar sobre ele e aquilo que Jesus iria fazer. Jesus pegou uma situação vergonhosa, uma coisa que dá vergonha, e transformou na revelação do fim dos tempos. E a gente ainda fica se perguntando se a gente deve fazer as coisas. Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para orar pelos outros? Quem sou eu para ensinar, servir? E se eu falhar? Se eu fraquejar? Se eu pecar? E se eu errar? Então, Jesus aparece nas nossas falhas. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando nós pecamos e nos arrependemos, nós evidenciamos que nós precisamos de um Salvador. O Salvador Jesus Cristo aparece. Então, as nossas falhas, os nossos pecados não são uma justificativa para a gente parar, para a gente deixar de fazer as coisas. Nós só paramos quando nós olhamos para baixo. Se você olhar para frente, você continua. Você continua. É por isso que nós precisamos olhar mais para Cristo, que está à nossa frente, e parar de olhar para nós mesmos. Se você olha para aquilo que está disponível no Evangelho e fica pensando que certas coisas não são para você, coisas do tipo, eu nunca vou ser intenso em Deus, nunca vou experimentar essa presença que todo mundo fala, nunca vou ser uma pessoa que flui nos dons, nunca vou ser tão apaixonado por Jesus, aquela pessoa que pula, dança, grita. Você precisa de uma experiência real com a misericórdia de Deus. Uma experiência real com a misericórdia de Deus. Porque não tem a ver com aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas tem a ver com o tamanho do amor e da misericórdia dEle. Tem a ver com experimentar quem Ele é, não tem a ver com a sua performance, aquilo que você faz com os seus braços, com as lágrimas que caem dos seus olhos. Tem a ver com olhar para a beleza de quem Ele é, para a glória de quem Ele é, e ser satisfeito nesse fato, de que Ele está nos amando agora, de que nós pertencemos a Ele agora, de que nós fomos comprados por um alto preço, e de que Ele ama e continuará nos amando, e de que Ele está nos convidando, vem e se deleita na minha presença, vem e se alegra na minha presença. Isso por causa daquilo que Cristo realizou? Por causa daquilo que Cristo realizou. Que nós possamos nos apegar a essa verdade escandalosa do Evangelho e proclamar ela em todos os lugares. Que quando eu peco e me arrependo, a glória de Jesus Salvador brilha também. Para revelar a misericórdia dEle, quanto Ele é misericordioso, quanto Ele é gracioso. Outro ensino que Jonas coloca aqui, no capítulo 2, do verso 1 a 10, é que a misericórdia de Deus nos leve à oração e não à situação. Jonas, então, foi parar dentro da barriga do peixe. E ali dentro da barriga do peixe, ele começa a orar e clamar a Deus. Muitas vezes, a situação nos leva a orar. E não tem problema nenhum nisso. Mas, como é bom os tempos de oração que vêm de um deleite em quem Deus é. Do fato de que Deus está feliz, do fato de que Ele não está preocupado, e que Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo com a nossa vida.
de que ele está sentado no trono e ele não caiu desse trono, de que ele permanece sentado lá, e amor e vida flui desse trono, e que ele ama, que ele me ama e isso não muda, graças à obra completa de Jesus por miseráveis pecadores. Essa verdade do Evangelho deve nos levar a se alegrar com a alegria dele. Existe algo que é muito falado no iHope, na sala de oração, dos irmãos que ministram lá, que é sobre a alegria de um só, sobre o olhar de um só, que é Jesus. Muitas vezes é falado que alguns líderes de adoração que fazem devocional, muitas vezes ficam na sala de oração com só a equipe, ou muitas vezes, como aconteceu em Montemor, sem ninguém, só a pessoa lá tocando, fazendo um devocional. Por quê? Por causa da audiência de um só, que é a audiência de Jesus. Para pensar que a pessoa mais importante que existe nesse momento está alegre com você. Que nesse momento ela não está te julgando. Que nesse momento ela não está odiando você. Ela não está zombando de quem você é. Ela não está triste, mas ela está feliz, está alegre. Jesus está alegre. Quando você entra no lugar da justiça própria e depois corre para o lugar de oração, Jesus está alegre. E é mesmo falado no iHope que isso é a base da vida de oração. A base da vida de oração é você conhecer quem Deus é e o amor dele. Porque se a base da nossa vida de oração for a nossa justiça própria, aquilo que aconteceu ontem, aquilo que aconteceu semana passada, ou há muitos anos atrás, a gente nunca vai se deleitar na oração. A gente nunca vai conseguir experimentar essa realidade profunda que há no lugar de oração. E, para mim, que estou no mercado de trabalho, isso foi cura para o meu coração, a audiência de um só. Foi cura para o meu coração, a audiência de um só. Porque é muito difícil você viver a vida lá fora, diante das injustiças do mundo. Você viver lá fora, diante das maldades que existem, e com um coração que quer ser aceito pelos outros. Com um coração que tenta ser aceito pelos seus méritos, pela sua própria força, por aquilo que faz. Sem conseguir descansar no fato de que Deus é misericordioso e amoroso, e de que Ele nos ama profundamente. Essa verdade traz cura. Essa verdade, ela traz libertação para o nosso ego. Quando a gente para pensar que a pessoa mais importante está nos olhando, e nos olha com alegria e amor. Que mesmo diante do desprezo das outras pessoas, do ódio das outras pessoas, o amor dele está fluindo sobre nós. Como isso cura o nosso coração? Como isso trata o nosso caráter? Quando nós entendemos isso. Como isso traz um profundo descanso, o descanso do Evangelho. No verso 8 do capítulo 2, Jonas fala algo muito profundo, que existe algo que nos faz perder de vista a misericórdia de Deus. No caso, Jonas está falando daqueles que se apegam aos ídolos. E no contexto aqui, eram os deuses do povo ao redor de Israel. Mas qual seria o ídolo que nos pega no tempo presente? No tempo que nós vivemos? Podemos dizer que o ídolo que pega a gente nesse tempo é tentar fazer a nossa vida dar certo. É a chamada lei da linearidade, como Larry Crabb fala no livro Chega de Regras. É achar que eu fazendo A, eu vou alcançar B. É achar que tudo depende daquilo que eu faço, daquilo que eu quero. É você achar que a sua vida só vai para frente se você dá conta de tudo. Se você consegue dar conta de tudo que está ao seu redor, aí minha vida vai para frente. Se eu consigo administrar minhas finanças, se eu consigo administrar meu tempo, se eu consigo administrar o cuidado com as pessoas, ou as minhas amizades, o meu trabalho, tudo que está ao meu redor, aí sim minha vida vai para frente.
E assim, claro, nós aplicamos a vida cristã. Se eu orar mais, se eu jejuar mais, aí sim eu vou alcançar uma intensidade em Deus que minha vida vai ficar melhor, vai ficar mais fácil. Só assim eu vou alcançar muitas coisas em Deus. Eu vou alcançar aquilo que eu quero fazer. Só se eu jejuar muito, orar muito, aí sim eu vou me sentir apto para orar por alguém. Apto para profetizar por alguém. Apto para pregar o evangelho para alguém, para liberar uma palavra, para servir alguém. Aí eu vou me sentir apto para fazer isso. Só que muitas vezes, o jejum, oração e coisas que nós fazemos são boas. É muito bom você arrumar a sua agenda, você administrar o seu tempo, você jejuar e orar mais. Mas muitas vezes, isso a gente faz para nós mesmos, e não para Ele. Mas a base de tudo aquilo que a gente deve fazer é o amor de Deus. E às vezes a gente sai muito fácil disso. Mas a gente precisa voltar. Senão você vai viver sob uma pressão desnecessária. Uma profunda pressão. Porém, o que está proposto no Evangelho não é a lei da linearidade. É aquilo que o próprio Larry Crabb chama da lei da liberdade. É como se você estivesse tentando nadar numa piscina muito pequena. Sua vida inteira. E apertada, rasa. E de repente fosse construída uma piscina bem grande no lugar. Tanto que você não sabe nem explorar essa piscina. Não sabe nem sabe por onde você começa a nadar nessa piscina. Esse é o amor de Deus. E talvez você está ouvindo isso, está se sentindo pressionado agora. Ou vem se sentindo pressionado por muito tempo, com o que você vai fazer, com a realidade que parece não mudar ao seu redor, com as coisas que você vê acontecendo. Você acha, não tem como encaixar as coisas na minha agenda cheia. Não tem como eu experimentar da misericórdia e do amor de Deus, de uma vida de oração profunda em Deus, com a correria do meu dia a dia, com os dilemas do meu dia a dia. Ficamos fazendo promessas que vamos ser melhor. Nós ficamos fazendo as promessas, não, ano que vem vai ser diferente. Ano que vem eu vou mudar, eu vou ser melhor, eu vou orar mais. Não, isso vai acontecer. Só que a grande questão é que não importa. Hoje, você pode entrar no descanso que vem do amor dele. É nesse lugar que a ofensa vai embora. É nesse lugar que quando nós vemos as coisas ruins acontecendo, ou quando nós erramos e somos corrigidos, nós paramos de ficar presos em nós mesmos. Onde os medos vão embora, onde a pressão se esvazia, a tampa da panela é tirada. Quero te convidar nessa manhã a trocar as mentiras que podem vir na sua cabeça agora, pela verdade da palavra que não se altera. Trocar os pensamentos que vêm sobre você pelos textos bíblicos que falam sobre o quanto você é amado por Deus. O tamanho da misericórdia dele sobre você. O quanto ele ama você. Pegue os textos bíblicos. Quando vier os pensamentos de mentira, leia esses textos. Leia esses textos. Leia, por exemplo, medite no Salmo 23, no Salmo 91. Medite em Romanos, capítulo 8. Medite em Filipenses, que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ele vai completar. E essa é a verdade da palavra, não as circunstâncias que você está observando agora. Não a sua vontade de desistir, de largar. E falar, não, esse tipo de propósito da vida cristã, para mim não dá. Não dá. Abandona isso. Quão glorioso é saber que nós somos profundamente amados por Deus. E para a gente encerrar, eu queria encerrar com uma frase do Paul Washer. Uma frase que me marcou muito há alguns tempos. Que diz o seguinte: eu tenho dado a Deus incontáveis razões para não me amar, mas nenhuma delas
tem sido forte o suficiente para mudar ele. Essa é a verdade de Deus. Todo dia nós temos dado motivos e motivos para Ele não nos amar, mas nenhuma delas é suficiente. Você é mais pecador do que você pensa, mas mais profundamente amado do que você pode imaginar. Essa é a verdade dele sobre nós. Essa é a misericórdia dele sobre nós.